Aleluia, aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Só as mulheres, minha alma. Aleluias. Oh, glória a Deus. Verdade, Senhor, aleluia. Santo, toda a igreja. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo, Santo, aleluia, Santo, Santo é Senhor. Santo, aleluia, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido, só as mulheres. Tem enchido. Aleluia. Aleluia, mais uma vez. Tem enchido. Oh, glória, aleluia. Toda a igreja agora, santo. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Amém. Amém. Pode assentar um momento, amém? Pastor. Amém. Que a graça e a paz do nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todas e com todos também. Amém. Graças a Deus. Que bom. E os homens aqui cheios de amor. Começaram o culto com o coração ali, né? Amor em inglês, que bom.
amando o Senhor, amando suas esposas. Nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus em Lucas. Hoje o culto de louvor a Deus, mas com uma reflexão, com toda uma programação especial, focando o Dia Internacional, que é o dia 8 de março, devido aos feriados, né, os irmãos entenderam, dada a importância de transferir a comemoração para hoje. O texto que eu irei ler, Lucas 8, é um texto que diz respeito à contribuição, e as mulheres que faziam parte do ministério de Jesus, elas sustentavam. Olha quanto tempo tem, mais de 2000 anos, a participação da mulher no ministério de Jesus de forma expressiva, pregando e também mantendo. Eu quero chamar a atenção deste aspecto, mantenedoras, mulheres como mantenedoras, e as ofertas expressivas, assim, desafiadoras na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, diz respeito a mulheres. Foi a viúva que não tinha nada mais para comer, que estava, né, para perecer ela e seu filho, e no entanto recebe o profeta em casa e sustenta. E depois, no Novo Testamento, a viúva que dá as 2 únicas moedinhas que tinha. Então vamos à leitura do texto. Eu lerei e gostaria que vocês acompanhassem. Lucas 8, do 1 ao 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Outras Bíblias dizem, as quais mantinham, as quais sustentavam com seus bens. Né? Que Deus seja louvado. Pai, no nome de Jesus, recebe os dízimos, recebe as ofertas, que nesse momento serão, ó Deus, depositados no altar. Te louvamos, Senhor, por cada mulher, te louvamos, ó Deus, porque foi do teu agrado, Senhor, que o homem não estivesse só. Te louvamos, ó Deus, pelo avanço, pela liberdade, te louvamos, ó Deus, ó Senhor, pelo espaço que a mulher tem, ó Deus, conquistado, o qual já foi estabelecido por ti desde a fundação dos tempos. Ó Deus, nesta hora nós te louvamos por esse momento onde, ó Deus, as mulheres têm também, como sempre tiveram na vida de Jesus, no seu ministério, o privilégio de participar de forma plena, inclusive contribuindo. Senhor, que todas tenham alegria, que o Senhor abençoe com emprego aquelas que não têm um emprego, que o Senhor abençoe com uma renda aquelas que não têm uma renda, ó Deus, para que tenham o prazer, ó Deus, de forma digna, honrosa, ó Deus, se sentirem participantes desse momento, tendo a alegria de poder ofertar, de poder dizimar. Recebe, Pai, os dízimos, recebe as ofertas. Ó Deus, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Quantos irmãos continuam louvando o Senhor, todos poderão trazer o seu dízimo, a sua oferta. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu louvarei, te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pablo. Glória a Deus. Todas as mulheres se colocam de pé nesse momento, amém? O irmão Tarso nos convidou para estar ministrando uma canções, né, em homenagem às mulheres. Não me veio nenhuma canção assim, mas tem uma canção que eu gosto muito que fala de vitória. E nada melhor do que falar de vitória, porque vocês são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Essa canção diz que a nossa vitória vem do Senhor, por aquele que nos amou primeiro. Ninguém irá amar vocês, nem seus maridos, nem seus filhos, ninguém mais do que Jesus, ninguém, somente Ele. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Hoje é um dia, né, muito especial, né, porque vocês, mulheres, sabem a importância que vocês nas nossas vidas, né? Então, nada mais que justo, né, homenagear vocês, porque vocês são muito especiais. E eu não poderia sair daqui, né, sem citar o nome de 5 mulheres, né, que foram muito importantes em minha vida, né, o tempo que eu passei aqui na segunda igreja, na minha adolescência, né. Jovelina, né, foi a minha primeira líder, né, eu louvo a Deus pela vida dela. Zenaide, né, eu amo demais essa mulher. Iracema, não sei nem se ela está aí, né, mas eu não poderia sair daqui sem citar o nome dela. Tem minha tia também, que eu amo muito. E minha mãe eu não preciso nem falar, né? Essa aí, vocês já sabem de tudo, então, sem comentários, né? Então, parabéns a todas as mulheres. Eu queria dizer que Deus abençoe todos vocês e eu profetizo nas suas vidas toda sorte de bênção, amém? Meu ser feliz quando sou réu perante os homens, quando é difícil de acreditar, a minha vitória vai chegar. Tua justiça nunca falha, não falha. A mão
do Senhor me abençoou. Posso sentir o teu agir quando entro em tua presença. Tua palavra está em mim e ela me leva a crer que posso esperar em ti, Jesus. A minha vitória vem do Senhor, por aquele que nos amou. A minha vitória vem do Senhor, sou mais que vencedor. Correrei, em seus braços não me cansarei de te louvar. A minha vitória vem do Senhor. No tribunal é meu juiz, minha defesa, meu ser feliz, quando sou réu perante os homens. E quando eu sofro acusações, Jesus responde em meu lugar. Teu argumento nunca falha, não falha. A mão do Senhor me abençoou. Posso sentir o seu agir quando entro em tua presença. A tua palavra está em mim e ela me leva a crer que posso esperar em ti, Jesus. A minha vitória todas vem do Senhor, por aquele que nos amou. A minha vitória vem do Senhor, sou mais que vencedor. Correrei, em seus braços não me cansarei de te louvar. A minha vitória vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor, por aquele que nos amou. Minha vitória vem do Senhor, sou mais que vencedor. Correrei, em seus braços não me cansarei de te louvar. A tua vitória vem do Senhor. Sua vitória vem do Senhor. Sua vitória vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Gênesis. Vamos fazer algumas leituras da Bíblia. Eu sei que hoje as irmãs estavam com uma expectativa de ouvirem, não o pastor, mas a irmã Vívia não pôde vir. A irmã Maricélia não pôde vir. A Silvana não pôde vir. E outros contatos não deram certo. Então, mas assim quis Deus, amém? Então, assim quis Deus, então eis-me aqui. Põe um pouquinho de amor aí que dá para suportar mais um dia, não é? Gênesis
nós faremos algumas leituras e depois estaremos vendo e compartilhando alguns slides, contextualizando o avanço aí das conquistas, já que um dos propósitos da comemoração dessa data é fazer uma reflexão, promover discussões a respeito exatamente do espaço da mulher, seu papel, sua importância na sociedade, e essa é a nossa intenção. Espero que o Espírito Santo comunique assim algo especial ao seu coração, amém? Vamos fazer a leitura de Gênesis 1, 27 e 28. Eu gostaria que vocês acompanhassem, por favor, aí. Eu farei aqui as leituras. E Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28 nos diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora Gênesis 2, verso 18. Eu vou pedir às mulheres que leiam, por favor, versículo 18 de Gênesis 2, todas as mulheres. Amém. Agora Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gostaria que todas as mulheres repetissem, por favor, o mesmo texto, versículo 16. Agora o versículo 17 ao 19, eu farei a leitura e vocês acompanhem, por favor. E a Adão disse: Visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, te louvar pela tua grandeza, porque tu és excelso, és magnífico, soberano. Deus, te louvamos, Senhor, pela constituição da família. Te louvamos, ó Deus, porque nos formaste, o homem e a mulher, conforme a tua imagem e semelhança. Louvamos-te, ó Deus, pelo domínio que deste a nós, pelo privilégio, ó Deus, de cuidarmos de toda a criação. Louvamos-te, ó Pai, no nome de Jesus, porque não nos deixaste só. Ó Deus, criaste, formaste, ó Deus, aquela que é idônea. Ó Deus, e no nome de Jesus, nós te louvamos pela existência da figura feminina. Te louvamos, ó Deus, pois sabemos a sua importância. Agora, Pai, fala com cada um de nós. Vem ministrar, ó Deus, a tua palavra a cada coração presente. Vem, Senhor, fortalecer. Vem, meu Deus, trazer alegria. Se porventura, Senhor, há alguém aqui que adentrou a este lugar triste, que o Senhor lance por terra toda tristeza. Traga motivos de alegria para que haja celebração em sua vida, todos os momentos, ó Deus, e em qualquer circunstância, que haja motivos para te louvar. Pai, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, esse texto que nós fizemos aí a leitura, fala da criação. Os textos falam que Deus fez o homem, fez a mulher, em Gênesis 1, 26, 27, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Depois o texto vai dizer que não era bom que o homem estivesse só.
E o Senhor então decide formar a mulher, e diz o texto que esta mulher, ela é uma auxiliadora idônea. A idoneidade está para com a mulher, a gente sabe disso. Nós precisamos reconhecer. E de longe, a mulher percebe, ela tem muito mais sensibilidade do que nós. Ela tem uma espécie aí de um discernimento, uma sensibilidade que nos deixa assim bem distante. Depois, o outro texto que eu li, ele fala do juízo de Deus, da condenação, a sentença, que foi estabelecida para a serpente. Esse texto nós não fizemos a leitura. Fizemos a leitura do texto que diz respeito à sentença, tanto do homem para com a mulher. Interessante a gente observar no texto que a sentença para a mulher não diz que ela seria excluída. Não diz na sentença que ela seria desprezada. Não diz na sentença que ela estaria fora do mercado de trabalho. Não diz na sentença que esta mulher não teria os privilégios outros. Ao contrário, o texto diz que seria prazeroso, que seria do seu coração, que teria no seu coração o desejo. O teu desejo será para o teu marido. E quando se fala de desejo, não se fala de nada forçado, obrigado. Então, quando a mulher ela se veste, ela se produz, ela se pinta, ela vai ao salão para o seu esposo, é algo prazeroso para ela, é algo de dentro, é algo que ela deseja, não é uma imposição. Isso não é assim algo que é obrigado, não, é algo que está no seu coração como um desejo. Quando ela faz aquela comida gostosa, é do fundo de lá, do seu íntimo, do seu coração. Isso tudo é interessante a gente observar, porque isso não é nada assim estabelecido por Deus como uma imposição, como que ela fosse obrigada a fazer isso. Não, é o desejo. Ela deseja isso. Deseja fazer para agradar ao seu marido. E também o texto fala de governo, ela estaria submissa a um governo. Aí é porque se fez necessário uma ordem social, um estabelecimento de uma ordem social. E a submissão aí ao governo também seria algo prazeroso, como de fato é. Muito embora hoje elas estando assim, com o domínio mesmo, com o mando, mas no coração da mulher, se for perguntar isso, ela quer um homem para ela assim, dominar e dizer tudo como as coisas devem ser, uma mulher quer. Por mais autoritária que ela seja, ela quer ser protegida, ser amada, ser cuidada. Ela quer um homem macho. Ela não quer um homem assim, marica, não é? Ela quer um homem macho, por mais autoritária que ela seja. Então isso foi algo que Deus estabeleceu. Isso não deve ser visto com imposição. Assim a gente percebe na Bíblia, e há quem diga que a Bíblia é machista, e eu vejo que não. Inclusive, começando da criação, o texto, vocês perceberam aí, que o Senhor deixa bem claro, o texto deixa bem claro o quê? No capítulo 1, no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então você vê que na criação não houve diferença. Depois a gente vai ver aí sendo estabelecida a ordem social, e aí a sociedade é constituída a partir da família, e se fazer necessário que alguém assumisse um governo, o cabeça, e a ser estabelecido o homem. Mas para o homem está uma missão, amar a esposa, o apóstolo Paulo vai falar isso, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aqui em Gênesis, na sentença, por conta do pecado que ambos cometeram, então vem o juízo de Deus, vem a sentença, mas está estabelecido para o homem, o Senhor dizendo, maldita é a terra por tua causa, do suor do teu rosto comerás o teu pão, porque és pó, ao pó tornarás. Maldita a terra, diz o texto, por tua causa, por causa do homem, não diz o texto por causa da mulher. Mas às vezes algumas piadinhas, algumas brincadeiras que às vezes os homens fazem, né?
indevidamente com as mulheres, dizendo: aí, é por sua causa que a gente sofre, é por sua causa que a gente adoece, é por sua causa que a gente morre por causa do pecado. O apóstolo Paulo vai falar alguma coisa a respeito disso, que por causa da mulher veio o pecado, mas ele vai depois concluir dizendo que se não fosse a mulher, o homem não nasceria. Mas graças a Deus que quando houve o pecado, logo em seguida, o Senhor não deixou a mulher com este peso na sua consciência de responsabilidade por conta do pecado. Porque o Senhor logo já fez uma promessa dizendo que da mulher nasceria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente e esmagar. Amém? E é desta mulher que vem Jesus. Então vem Jesus da mulher, o Salvador da humanidade, aquele que veio para nos remir, que assumiu a nossa culpa. Isso é tremendo. Depois a gente percebeu aqui no texto, inclusive, a participação das mulheres no ministério de Jesus. A participação da mulher não só pregando, ensinando, como a mulher samaritana, que foi chamar todos os seus da sua cidade para ouvir Jesus. Mas a participação de Maria Madalena, a participação de Joana e de tantas outras, não só pregando, acompanhando, ajudando, mas mantendo, mas também divulgando, como é a mulher que tem o privilégio de ter a notícia em primeira mão da ressurreição. A ressurreição é uma das principais mensagens do cristianismo. As 3 principais mensagens da fé cristã é a mensagem da crucificação, e lá estavam as mulheres aos pés da cruz. Não tem como pregar a mensagem da crucificação sem pensar na mulher, porque os homens correram todos. Pedro que garantiu, e os demais, quando Pedro afirmou que não negaria, que não abandonaria o Senhor, e a Bíblia diz que todos disseram o mesmo, mas todos correram, com exceção das mulheres. Lá estavam elas, suportando a frustração, não apenas a dor, mas a decepção. Para muitos foi muito grande, porque Jesus era a grande esperança, e é morto de forma crucificada, uma morte que era na época conhecida como maldito todo aquele que fosse dependurado no madeiro. Então era um escândalo para os judeus a salvação pela crucificação. Então para todo o povo judeu era um escândalo, e para os gregos era loucura compreender-se aquilo. Mas no entanto estão lá ao pé da cruz estas mulheres que não se ridicularizaram, que não se escandalizaram e que ficaram ali, que foram fortes. E aí a Bíblia fala da mulher como sexo, ou como sendo o vaso mais frágil, e aí se fala da mulher como sexo frágil, mas a gente vai entender isso no aspecto físico, não vai se comparar a estrutura física de uma mulher com a estrutura física de um homem. Mas no que diz respeito à questão, né, do emocional e outras estruturas, a gente vai perceber a mulher aí, e inclusive ao pé da cruz, esse é o momento. Então eu disse de 3 mensagens principais da fé cristã. Uma é a crucificação, a outra é a ressurreição. E na mensagem da ressurreição está as mulheres, sendo as primeiras a saberem que Jesus ressuscitou, e é elas que vão anunciar aos discípulos. Quando elas chegam em Mateus 28, verso 5 a 7, diz que o túmulo já estava vazio, e o anjo aparece e diz: não tem mais, vinde onde ele jazia, ou seja, onde ele estava, ide depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E ela sai com um tamanho privilégio para anunciar aos discípulos. Olha que coisa interessante, são elas que vão anunciar aos discípulos. E agora nós temos a outra mensagem, que é a mensagem da volta de Jesus. E nas igrejas, quando se fala de oração, você tem um número muito maior de mulheres, com exceção desse último dia que choveu aqui, que só tinha aqui 3 homens e uma mulher, a irmã Gerolina. E ela pegou na orelha aí do irmão, cadê, Valdívio? Graças a Deus, não é? Mas existem as exceções. Mas quando você fala de oração, quando você fala de muitos trabalhos, assim em igreja, você vai perceber as mulheres com um volume muito maior do que os homens na dedicação. Depois a gente tem Jesus, por exemplo, incluindo as mulheres em todos os aspectos das mensagens, inclusive quando aponta para o tempo do fim, nas parábolas, falando acerca do tempo do fim,
Agora mesmo acontece aí no Japão tsunami, né? Muitas mortes. E hoje eu conversando com uma pessoa aqui descrente, disse assim: pastor, olha a temperatura, a terra está molhada. Pastor, olha para isso aqui, tudo úmido. E olha que calor é esse. Uma pessoa descrente disse assim: pastor, eu não acredito que essa terra dure aí 15 anos mais. Uma pessoa descrente falando isso. Mas para a mensagem do fim, você vê Jesus Cristo contemplando as mulheres e conta-nos a parábola das 10 virgens, comparando a igreja, claro, e se reporta às mulheres. E ele vai falar de 5 delas prudentes e 5 insensatas, com as suas lâmpadas acesas e outras coisas. Então a mulher está todo o tempo no contexto do evangelho e dentro de uma ótica de uma importância muito grande. Assim a gente percebe. Bem como Provérbio 31 foi aqui lido, e às vezes a gente se assusta um pouco com esse negócio da mulher inserida no mercado de trabalho, etc e tal. Mas a mulher de Provérbio 31, que às vezes algumas também dizem assim: ah, meu Deus, essa mulher aqui é muito difícil. Ali, segundo alguns autores, não é você ler o texto, nem meditar para fazer a cobrança e exigir que a mulher seja aquilo que está ali no texto. Mas, segundo alguns autores, ali é a mulher ideal. Assim como em Cristo está a figura do homem ideal, e que todos nós devemos ter a Jesus como nosso alvo, como nosso modelo. Mas Provérbio 31, a gente viu aqui no início, não é a leitura desse texto bem interessante. Eu gostaria que, Léo, por favor, coloca aí, Léo. Então a gente tem um breve histórico aí do dia 8 de março, que é essa data de hoje que a gente está assim refletindo, que começa em 1857, onde as operárias de uma fábrica, não é de tecidos, essa história é bastante já conhecida, repetida, mas é importante a gente estar relembrando o porquê que essa data, a partir de que então é que se começa a comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então lá na cidade de Nova York, exatamente havia algumas operárias da fábrica, e que foi feita uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução da carga diária de trabalho para 10 horas. Ali se trabalhava 16 horas, diferentemente de hoje, né? Que é 8 horas para alguns, outros 6, outros até menos horas de trabalho. Equiparação de salários com os homens. Olha para isso. As mulheres ganhavam ou chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. O tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. Essa era também outra reivindicação. Tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. Então a manifestação foi reprimida com tal violência que as mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada, e aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Ato totalmente desumano. Então, a gente tem aí esse relato. Tratamento digno dentro do ambiente de trabalho, cerca de 130 morreram carbonizadas, então devido à violência. Elas foram trancadas, e isso é um ato desumano. Ok. Mas qual o objetivo disso? Eu falei no início. O objetivo, quando essa data foi criada, tinha um propósito, tinha um objetivo. E aí há pessoas aqui que foram convidadas, eu quero dar as boas-vindas para esta programação especial. Então, qual o objetivo desta data ao ser criada? Então, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países realizam-se conferências, debates, reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. Então, qual o papel da mulher na sociedade atual? O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho, desvantagem na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história. Bem,
E aqui no Brasil, o que a gente tem hoje? Agora se tratando, aí é um objetivo que diz respeito a muitas outras nações. Mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem hoje a Lei Maria da Penha. A gente tem hoje uma mulher na presidência, amém, graças a Deus. Inclusive aqui na igreja, uma vereadora, né, graças a Deus. A mulher no seu espaço. A gente tem aqui em Tapetinga a Delegacia da Mulher. Né, Delegacia da Mulher. Quantos sabem disso? E que já tem alguns casos, assim que abriu, né, algumas denúncias. Mas, o que é que falta hoje? Onde esta mulher percorreu? Que caminho já percorreu? O que é que falta hoje? Que discussão a gente poderia aqui fazer do papel da mulher na sociedade? Passa, por favor, aí. A gente tem a mulher, nessa época de industrialização, sendo usada como produto para comercialização das mercadorias. Olha lá o Palmolive, quem lembra dessa propaganda que é dessa época aí, né? Eu não sou dessa época, mas se tiver alguém. Então, a mulher sendo usada para propaganda de cigarro, de produtos outros, aí a gente tem a vulgarização. Esta mulher não apenas no mercado de trabalho, mas esta mulher também sendo, de uma certa forma, banalizada, comercializada, sendo usada mesmo, como um produto para escoamento, né, de produção. E aí a gente viu na época que isso era muito usado, na cerveja, para vender cerveja, para vender carro, para vender cigarro. Então, eu sei que tem algumas que gostam e que gostavam e que gostaram, mas como é uma discussão e uma reflexão, cada um tem o direito de pensar o que achar interessante. Eu vejo como a banalização, barateamento da mulher, desvalorização da figura feminina, vulgarização. Vejo como violência simbólica, não apenas violência verbal, não apenas violência física. E entendo que nesse momento é o momento para se fazer essa reflexão da violência simbólica à mulher, porque ela já conquistou muito dos seus espaços. Tem muitas coisas aí que já conquistou. É igual outro dia lá em Jacobina, fizeram um grande movimento para aquela festa na faculdade e parado e passeado na cidade por conta da data da consciência negra. E aí eu fiz algumas interrupções no auditório lá da faculdade, no momento de discussão, dizendo o seguinte: gente, espera aí. Às vezes se fica reivindicando coisas que já se conquistou há anos até. Onde na época a gente tinha um presidente negro, né, o Luiz Inácio. Onde na época a gente tinha um ministro de cultura negro, que era o aqui baiano, inclusive. Gilberto Gil. Conquistar o quê? E chegamos ao poder, no sentido assim. Mas espera aí, agora o que fazer no poder? Gilberto Gil está lá, na época, né, eu dizia, o que fazer então agora? O Lula chegou, espera aí, fazer o quê? Porque às vezes a gente fica preso muito no passado para fazer determinadas discussões e não chega no contexto, na atual realidade, para ver o que se pode fazer. Eu percebo que a mulher ela já chegou um pouco, avançou. Eu acho que seria interessante fazer uma reflexão diante desses avanços e discutir a mulher nesse contexto, levando em consideração os avanços que ela já conquistou. Né? E aí você tem carro, pode passar. Isso aqui tudo, inclusive, já passou. Isso hoje já passou. Você sabe qual é a realidade hoje? Inclusive aqui, ó, a cerveja, aqui do tempo, olha ali, de 1907. Essa outra propaganda aqui de baixo agora é uma propaganda atual. Essa aqui é todo mundo tem um lado devasso. Quem é essa figura aqui? Quem conhece? Sandy. Isso aí indica uma mudança de paradigma, porque Sandy é aquela figura daquela mocinha, daquela menina, de família, de valor, de uma ética. E agora, aí surge a cerveja, que tem o nome de devassa. E eles contratam quem para fazer
a propaganda dessa cerveja. Uma mulher com um perfil não de devassidão. Eu acho que essas coisas precisam ser discutidas. A mulher precisa se valorizar mais e se impor, que eu vejo isso como uma violência. E desvalorização. Respeito quem pensa diferente. Viu, mulheres? Fica à vontade. É uma questão de discussão, de opinião e de olhares. É igual hoje. Hoje tinha alguém falando comigo, encontrou na rua, a gente começou a discutir algumas coisas, e aí começou a falar a questão da droga. Aí disse, para mim o problema é de ordem moral. Eu disse, a questão moral é um aspecto. Mas mesmo nesse, é um dos pilares, o problema da droga. Porque na época não sei quem, nós vimos de família pobre, e tal, e fulano de tal hoje é isso, fulano de tal é aquilo, e tal, e não se envolveu com isso. Eu disse, esse é um dos detalhes, é um dos pilares, mas mesmo na questão moral, isso a gente tem também influência do século passado, questão do niilismo, questão da filosofia, questão de ideologias que foram de encontro à igreja, à família, a princípios, pega o código de ética, joga na lata do lixo, e aí tudo foi uma semente. Mas isso tem a ver com outras questões. Aí coloquei lá a minha forma de pensar, a mesma coisa nesse caso aqui também. Mas, ok. Pode passar. A gente tem agora uns vídeos, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses vídeos, porque esses vídeos diz respeito a esta atualidade. Esta aí de cerveja, de carro, isso aí já passou. Aí você via a mulher sendo exposta para isso, sendo comprada, sendo, na verdade, que é um serviço, né, feito, mas sem ela perceber, ela acabava, de uma certa forma, se prestando para isso, infelizmente. Mas, e agora? Como está? Agora já envolve a família. E a discussão é o papel da mulher na sociedade. Põe aí, por favor. Vê se você já viu essa propaganda alguma vez. Oi, menina. Oi, meu amor. Amor, vem ver a surpresa que eu tenho pra você. Pra mim? Não. Uma nova ideia? Caraca, não acredito. Viu como é que passou? Dá pra levar as crianças na escola, fazer compras no supermercado, levar seus amigos no futebol. Será que eu mereço? Amor. Fala nada, não. Preciso ficar um pouco sozinho. O mundo mudou. O Fiat Idea também. Ficou mais moderno e muito mais esportivo. Quem é que presenteia com o carro? Não é mais a figura da mulher, agora é a família. Quem é que presenteia ele com o carro? A mulher. E ela diz que para que era aquele presente? Levar as crianças para escolas. O que mais? Fazer compras. Quem era que estava cuidando da casa? Ele. E ela trabalhando fora. Nada contra isso. Você está resolvido com isso aí, cuidando da sua casa? E ela está resolvida cuidando? A família se mantém. Esse é um formato, é uma realidade. E está aí. Ok. É para explicar a realidade. Depois, mas o vídeo mostra um outro casal que tem o mesmo contexto, onde ele também fica em casa, ela sai para trabalhar, só que ela não tem condição de dar o carro, e ele fica todo tristinho lá, né? Não, eu preciso ficar um pouco sozinho, isso não é coisa de mulher. Eu preciso ficar um pouco sozinho. Ela fica tentando explicar, mas não tem explicação certa. Ok, passa o outro, por favor. Ali para vender o carro, você viu que saiu da figura da mulher para a família, né?
Pois bem, nada muito diferente, né? Só que essa é para fazer a propaganda da tecnologia, do que já existe hoje. Mas é ele em casa, cuidando da família, dos filhos, e ela saindo para o mercado de trabalho. Ali vocês viram, dentre as tecnologias hoje, por exemplo, você não precisar ir comprar roupa e não precisar ficar experimentando uma e outra. Então, você, de forma virtual, você já pode ver, experimentar e ver a sua medida, o seu manequim, já sair tudo ali na medida. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias em Provérbios 31, e vocês vão perceber que esse perfil dessa mulher já está lá na Bíblia, no sentido de falar dessa mulher que sai, essa mulher que trabalha, essa mulher que corre atrás. Provérbio 31, Léo vai preparando o outro ali, o outro é rapidinho, bem mais tempo que esse, e é um que está aí na televisão e também já muito visto e conhecido de vocês. Provérbio 31, eu vou ler para ganhar tempo, diz, Tasso leu no início do culto, nem todos tinham chegado, apesar da gente ter começado com certo atraso, diz, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Navio mercante traz, corta o oceano, ventos fortes, ondas, carrega e traz. É uma mulher um navio mercante, no sentido da força que ela tem, da batalhadora que ela é. Não vá entender navio mercante aí como uma mulher largona. Não, viu? Nesse sentido. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela tem secretárias. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de foice e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Olha aí, tem salário. Porque ela é autônoma, né? E a sua lâmpada não se apaga de noite. É mantido o azeite. Estende as suas mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre as mãos ao aflito, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela assiste todos com as vestes. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Então, o esposo, os filhos elogia. Põe o outro vídeo, por favor. Internet Banking Caixa. Novos tempos, bons tempos. Sobrou para quem a louça e tudo, né? Para ele, né? Mas assim, oi. A Alessia ajuda. Na palestra aqui com os casais, a Alessia falou sobre isso. Bem, irmãos e irmãs, essa é a nossa realidade. Aí a gente percebe hoje a importância da mulher. Eu usei há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás aqui, em uma ocasião que eu falei sobre esse assunto, um texto de Xênia. Eu acho que é interessante colocar aqui, só rapidinho, porque a gente corre o risco dos extremos. É o feminismo. E Xênia foi a primeira mulher a defender na televisão o direito e esse avanço da mulher. Mas a própria Xênia volta e faz uma reflexão. Eu vi isso num tempo de férias, em uma revista, a revista de Ana Maria, e peguei, eu gosto de fazer citação, quando a gente pensa e faz reflexão a esse respeito. Põe aí, por favor, Léo. É uma crônica, não é a crônica de Xênia, que está nessa revista, e ela diz o seguinte, será que valeu a pena? Eu fui a primeira mulher a defender na TV a realização da mulher.
E, veja bem, eu fui a primeira mulher a defender na TV a realização da mulher independente. Quero ressaltar que não existe mulher independente, não existe homem independente no relacionamento a dois. O homem tem que ser macho para casar e dizer, eu dependo de você. E a mulher tem que ser fêmea o suficiente para também admitir que depende do marido. Senão não case não, porque não vai dar certo. É melhor você entrar no relacionamento com a compreensão que um depende do outro. Independente de você estar inserido no mercado de trabalho ou não, independente de você, homem, estar em casa, fazendo os deveres domésticos e ela para na rua, ou vice-versa. Tá? Mas um depende do outro. Mas ela disse que ela foi a primeira mulher a defender isso. Hoje, me pergunto se fiz a coisa certa. Enquanto ele projeta, eu vou fazendo aqui a leitura. Gente, para a crônica de hoje, vou tomar como exemplo Dona Nenê da Grande Família, né? Dona de casa, exemplar do programa Grande Família, que é a Mariette Severo. Porém, para os mais moderninhos, uma figura superada, que é o que acontece hoje. Eu acho que essa discussão a mulher deve pensar. O que seria hoje uma figura superada? O que seria hoje a mulher descolada, ou seja, aquela que conquista o seu espaço? Quero falar aqui para vocês rapidamente, que o horário está ali avançado, que em aconselhamento eu já vi alguns casos que eu fiquei assim encantado. Por exemplo, de uma esposa que antes estava lá inserida no mercado de trabalho, mas que depois vieram os filhos e por conta disso ela preferiu deixar o trabalho e estar em casa e cuidando dos seus filhos. Mas aí, contrapartida, tem um esposo que dá tudo que ela quer, tudo que ela tem vontade, tudo que ela gosta. E aí, ela está lá em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, da casa, dando toda assistência. E pensa que harmonia e que clima gostoso, porque ele chega e acha aquela comidinha feita pela esposa, e os esposos aqui hão de ouvir comigo que uma comida feita por uma esposa pode ser uma farofinha lá, não é? Não é verdade, homens? Ou eu estou sozinho nesse negócio? Pode ser uma farofa, é uma delícia. Então assim, e o casal está muito bem e ela muito bem. Agora, também eu ouvi recentemente de um casal recém-casado, ele cresce e vai crescendo intelectualmente, e aí de repente ela decide estar acompanhando o esposo nos seus estudos, nas suas viagens, etc. Tal, mas aí já se percebe a família, a sociedade cobrando. E você não vai estudar não? E você não vai trabalhar não? Gente, o casal está vivendo em um momento e desfrutando de uma coisa tão gostosa, ele gostando dessa vida e ela também. Mas é a sociedade impondo, a família impondo. Não, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Então, assim, é um negócio, eu acho que a gente precisa refletir sobre essas coisas. Porque aí agora vai esta jovem para o mercado de trabalho, chega os dois em casa, tem que contratar uma secretária, diferentemente da mulher de Provérbio 31, que ela também ficava em casa. As mulheres de hoje contratam secretária e deixam o marido só com a secretária, é outro problema. Não dá assistência ao marido também, não cuida também do marido, é outro problema. Depois você tem filhos criados por secretárias, por televisão ou pela creche. Aí a gente acaba tendo uma família neurótica, com um monte de problemas estressantes. Esse é o modelo da sociedade moderna. Então, é uma coisa para se refletir. Então, no texto de Xênia, aí, é palavras dela. Eu gosto desse texto porque ela foi a primeira mulher a dizer uma coisa, depois ela volta e diz outra. Eu tenho a impressão que o Espírito de Deus deve ter falado com ela alguma coisa. Ela foi inteligente, discerniu e voltou atrás de alguma forma do seu pensamento. Fiquei pensando o seguinte: eu fui a primeira mulher a defender na televisão e com muita garra a realização da mulher independente. Aquela que conquistaria seu lugar no mercado de trabalho. Hoje, bem mais velha, eu me pergunto se fiz a coisa certa. Sei não, tenho dúvidas. Depois que a mulher se emancipou, o mundo desabou. A mulher sempre estabeleceu limite, até mesmo no namoro. Hoje a gente tem suas exceções. Nós segurávamos o mundo, mas como os elefantes, não sabíamos a força que tínhamos. E parece que perdemos muito dessa força. Em vez de criarmos a nossa história, seguimos o modelo masculino, simplesmente porque ele era o único que tínhamos para copiar.
E como meta é suicidar-se, a verdade é que o mundo ganhou mão de obra qualificada bem mais barata e perdeu a orientadora da humanidade. Você tem um mercado de trabalho agora concorridíssimo, mão de obra mais barata, e essa é a realidade. Vou contrariar muita gente, diz ela, mas uma grande dona de casa é imprescindível para uma nação. Por favor, não a considerem desinformada. Talvez não discuta política, porque ela faz política diariamente ao administrar as dificuldades de sua casa. Também não é uma intelectual, mas é uma mulher sábia na economia que faz de água e luz. Está se comprometendo a assegurar o direito de seus filhos beberem água no futuro e usarem energia elétrica, porque intuitivamente é uma ecologista, é uma professora, é uma médica, é uma advogada, é uma economista, né? E nessa área é mestra com louvor. Infelizmente, essa fantástica mulher está desaparecendo e dando lugar a uma geração de mulheres que se orgulha de não saberem nem fritar um ovo. Coitadas. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. E o que ganham com o salário irá dissolver, pagando uma empregada que absolutamente não se sente na obrigação de cuidar nem economizar nada. Sem falar das coisas que quebra, né? Mas a nova mulher achou seu espaço. Sei não se valeu a pena. Então, uma grande dona de casa é imprescindível para uma nação. Mas elas estão sumindo e dando lugar a uma geração que se orgulha de não saber fritar um ovo aí. Isso foi extraído da revista Ana Maria, 2 de fevereiro de 2007. Então, a mulher sábia, administradora, economista, ecologista, não é? A professora, a médica, a advogada. Esta mulher, que aí alguns entendem como esta mulher do lar. E os homens também, hoje, quando pensam em casar, já ouvi alguns atendimentos, algum homem dizer assim, quando eu fui casar, eu pensei numa mulher executiva, que saísse para o trabalho para me ajudar. Então, o homem também querendo essa mulher aí, né? Mas, cada um com seus gostos. Uma certa ocasião, tinha um rapaz com seu coração assim meio que dividido, e duas jovens, uma com um perfil assim, bem doméstico, e a outra com esse perfil bem executivo. E ele disse, pastor, e aí? Ele disse, a decisão é sua. Agora, já pensou se eu fosse dizer assim, isso, esta ou aquela? A decisão é sua. Agora, o perfil desta é este. Com esta aqui, o resultado é este. Com esse outro aqui, o resultado é esse. Você não pode cobrar de uma o perfil da outra. E aí ele decidiu por uma. Não sei se arrependeu, mas ele escolheu a do perfil executivo. Viu? Agora, recentemente, ouvi um outro, esse fato foi jacobino, agora recentemente ouvi um outro, assim, não é queixando do casamento, mas dizendo, pastor, mas eu pedi a Deus, e eu quis a mulher assim com o perfil executivo, mas eu sinto falta. E aí começou a lamentação, não é? De querer aquela outra mulher com aquele outro perfil, mas e agora? Eu disse, agora, meu irmão, aguenta aí. Você teve a oportunidade de escolher, escolheu. Bem, eu entendo que essas questões, os vídeos, a fala de Shane, o texto dela, serve para a gente fazer uma reflexão do contexto em que estamos vivendo, porque surgem jovens com os seus dons, com as suas vontades, com os seus desejos, com os seus prazeres, com as suas disponibilidades, tanto do sexo masculino como do feminino, e é essa sociedade que nós estamos aí. Mas entendo que a gente não deve cobrar daquele que vai lá e ajuda a esposa e deve ajudar. Se os dois trabalham fora, os dois em casa devem ali, né, ajudar nas atividades domésticas. Embora sabendo que tem alguns homens que não foram preparados para isso. É até uma questão cultural, às vezes das mulheres, das mães, né, não proteger os filhos e não deixar que ele vá à pia e vice-versa. E aí também isso, psicologicamente, para alguns não deu muito resultado, né, por conta de desvio e outros casos, mas não justifica. Então, cabe ao homem fazer um certo esforço. Mas, como eu disse, percebe-se então uma sociedade com famílias exatamente sem esta harmonia, sem este lar, assim,
prazeroso, a gente percebe famílias que eu chamaria de neuróticas, atribuladas, em conflitos. E aí, para finalizar, eu pus aqui umas outras imagens interessantes. Pode pôr aí, por favor, Léo. Isso aqui, essas figuras, são imagens, são quadros da arte moderna. E agora eu quero me valer da arte para falar desse contexto, da sociedade em que nós vivemos, e o papel da mulher nesse contexto, que eu acho que isso também é muito interessante. Estes quadros, essas pinturas, retratam a chamada arte moderna, ou pós-moderna, ou também contemporânea. E nesse tempo tem uma palavrinha que é desumanização. Por que essas pinturas surgiram? Porque surge a tecnologia, surge a máquina fotográfica, que aí fazia os desenhos, as pinturas, e aí esses profissionais já são agora, como que desqualificados, estariam fora do mercado. Então começa agora um novo tempo para a arte, que é então um tempo agora de fazer sem forma. E tendo um olhar da família, é assim que a gente percebe da sociedade de hoje. Também sem forma, porque perde-se o padrão, os princípios, os valores. Aí a gente tem uma sociedade totalmente deformada, por conta de papéis deformados, funções deformadas, a família deformada. E essa é a nossa realidade na contemporaneidade. Nada diferente do que está na arte. Entendo que isso representa muito bem o nosso contexto. A gente precisa abrir os olhos para se perceber. Porque, como diz nossos avós, a vaca está indo para o brejo, né? A água está indo para o brejo e não se percebe. E água demais no brejo embebeda o arroz, né? Ou a batata. Então, água demais prejudica. Sol demais prejudica. Então, que busquemos o equilíbrio. Amém? Que busquemos o equilíbrio em tudo. Que nós possamos cuidar das mulheres. E, claro, elas têm um cuidado especial com cada um de nós, que dispensa comentário. Mas vamos cuidar das mulheres. Elas são peças importantíssimas para as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar. Alguém gostaria de discutir, compartilhar alguma coisa? Acrescentar algo ou questionar algo? Fica à vontade. Então vamos orar, todos de pé. Nós vamos, é comum aos cultos de sextas-feiras, a gente fazer uma oração e fazer uma unção. E eu gostaria de hoje... Tá certo. O irmão Ló vai viajar, está comunicando e quer oração. Nós vamos ungir hoje só as mulheres, amém, homens? Só as mulheres. E eu vou pedir aqui para estar comigo os homens, os líderes dos homens vão estar comigo aqui ungindo, Tasso e Nailton ungindo comigo. As mulheres. E logo após eu vou devolver a palavra para eles, que eles têm uma surpresa para vocês. Eu vou convidar a bandinha, por favor, a banda Resplendor, para estar cantando. Vamos cantar aquela música aqui, que foi cantada aqui, da expressão de Maria. O Senhor foi feita uma reflexão acerca, ó Deus, dos avanços, do espaço conquistado. Ó Senhor, também falamos, Pai, sobre a Tua palavra, o que diz, ó Deus, a Tua palavra a respeito da mulher. Percebemos, ó Deus, o Teu cuidado, o Teu carinho, e que não há discriminação, que não há rejeição, que há igualdade. Mas, ó Pai, tenha misericórdia de nós, que às vezes, Senhor, nos perdemos, ó Deus, e exageramos, tanto no aspecto, ó Deus, do homem como da mulher. E queremos Te pedir que o Senhor nos dê, ó Deus, o espírito de moderação, do equilíbrio. Ó Senhor, que nós possamos administrar bem os nossos desejos, os nossos sentimentos. Pai, que o Senhor abençoe as mulheres de forma especial. Nesta data, ó Deus, ó Senhor, em que se lembra da mulher, ó Senhor, no âmbito mundial. Pai, nós queremos Te louvar pela sua existência. Queremos Te pedir, ó Deus, pela Dilma, Senhor, presidente do nosso país, que o Senhor abençoe
Oh Deus, e a partir do nome dela pedimos por todas as mulheres desta nação, as que já são idosas, aquelas que estão nascendo nesse momento, que o Senhor as abençoe. Oh Deus, que tenham postura, dignidade. Oh Deus, que sejam valorizadas e que elas mesmas se valorizem, que elas possam se perceber, oh Deus, como alguém de um grande valor, e que não venham se permitir, oh Deus, serem violentadas, não apenas fisicamente, mas moralmente, verbalmente, mas também simbolicamente. Oh Deus, no nome de Jesus, abençoe, Senhor, as mulheres que aqui se encontram no culto. Abençoe, Senhor, as mulheres de nossas famílias. Abençoe as mulheres dessa cidade, desse estado, de toda a nossa nação. Pai, no nome de Jesus, enquanto estiver aqui, ó Deus, louvando o Teu nome com os irmãos, estaremos ungindo, mas que não sejam as nossas mãos, as Tuas a tocar, que não seja este óleo, mas o Teu Espírito, ó Deus, a capacitar todas as mulheres com espírito de sabedoria, para que a idoneidade resplandeça em suas vidas, e sejam coerentes consigo mesmo, e com todos nós, Pai, a fim de que tenhamos dias melhores, para a Tua glória. Amém, graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu espírito se alegre, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Teu Espírito se alegre, Deus, Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer, enchendo nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Todos de pé agora. Santo,